Oi, amigos! Hoje eu queria contar pra vocês sobre como é que eu deixei um pouquinho o celular de lado, porque a gente sabe que no mundo de hoje em dia as pessoas estão muito viciadas em celular e a média da sociedade é entre 8 a 10 horas no celular, e isso é uma jornada de trabalho praticamente. E assim, pra mim, que crio conteúdo, é um pouquinho difícil de conciliar, porque a gente acredita que a gente precisa ficar antenado em várias coisas que acontecem. Porém, o meu tipo de conteúdo não é um conteúdo que eu preciso ficar antenada no mundo. Eu preciso captar algumas ideias, conversar sobre algumas coisas, dar alguns conselhos, mas isso eu acho que eu já tenho idade suficiente pra poder entender. Olha, tô indo bem, hein? Sem nenhum vício de linguagem. Para poder entender que eu já tenho conselhos, que eu já tenho dicas, que eu já captei muita coisa e também tem outras formas de a gente poder aprender, como ler um livro, ver uma série, tentar abrir um pouco o nosso olhar para as coisas à nossa volta. Eu não preciso estar antenada 100% do tempo. Recentemente eu tô lendo um livro que é muito bom, o nome dele é Foco Roubado. Indico super você estar lendo esse livro. Que ele é um livro que fala sobre o quanto a internet e a tecnologia, o quanto ela prejudicou um pouco a nossa saúde mental. Eu ainda estou no início do livro, mas me fez refletir um pouco sobre como é que a gente usa o nosso celular. E o quanto é uma coisa ruim. Porque, vou falar para vocês, na minha visão, hoje, o celular, por mais benéfico que ele seja, por mais legal que ele seja, sabe, a gente conseguiu ver coisas que acontecem em outros países, em outros continentes, a gente consegue conversar, botar pra frente alguns assuntos muito importantes. Mas eu sinto que ele é como se fosse uma droga ou algo que causa vício e dependência nas pessoas. Então, o celular pra mim, é uma comparação assim que eu faço. É a mesma coisa de você ser alcoólatra, de você ser um viciado em drogas, de você ser fumante muito assim, tipo, fumar o dia todo, toda hora, e você sabe que aquilo ali não te faz bem. As pessoas alertam sobre isso, mas você não consegue parar e você decide que você não quer parar porque você sabe que você gosta. Pra mim, o celular, ele é isso. E a gente sabe que faz mal porque vários especialistas, médicos, todos eles falam e a gente tem acompanhado o quanto tem feito mal pra cabeça da sociedade. Como é que gente, eu não acho normal um ser humano ficar grudado 24 horas com o celular. Tipo, você vai pro banheiro fazer suas necessidades e você tá grudado com o seu celular. Você vai na rua, você tá com o seu celular. E eu vou falar pra vocês um exemplo aqui de um vídeo que eu vi de uma criança que a mãe dela, ele não usava celular, e aí ela decidiu, porque as pessoas começaram, os pais dela, né, da mãe, que nesse caso são avós da criança, amigos, o próprio pai da criança, sabe? As pessoas ao redor dela começou a falar que ela deveria dar o celular pro filho dela. Tipo, nossa, todas as crianças hoje em dia são antenadas, todas as crianças têm celular, por que que o seu filho não tem? Tipo, ele tá comendo, bota ele pra ver uma televisão, bota ele pra ver um vídeo no celular. E aí, tantas pessoas foram falando isso com ela que ela decidiu dar o celular pro filho dela. Ela começou a ver algumas diferenças no filho, como, por exemplo, ele deixou de comer, ele demorava muito mais pra comer porque ele ficava vidrado na tela, ele ficou um pouquinho mais agressivo, então todas as vezes que ela tentava, não vamos assistir agora, ele já surtava, já começava a chorar, e entre outros comportamentos que eu não lembro agora. Mas você vê a dependência de uma criança. Uma criança, ela não é dependente assim tanto de um brinquedo, por exemplo, de uma televisão, sabe, de qualquer coisa na vida dela. Ela decidiu tirar o celular do filho dela. E aí ela fez ela foi mostrando os dias, né, dela, todo dia ela tentando dar comida pro filho, tentando dar janta pra ele, sem o celular. E nos 3 primeiros dias, eu vi, assim, a agonia da criança de, tipo, não, eu quero, e ele ficava repetindo, eu quero tablet, eu quero tablet, eu quero tablet, e ela, não, tá na hora de comer, e ele, eu quero tablet, eu quero tablet, e era um choro, e ela tentava conversar com ele, aí até que no final de todo o auê, ele decidia comer. E aí depois, assim, no 4º dia, mais ou menos,
ele já falava de vez em quando, assim, tipo, ele comia comida normal, voltou a comer, e aí ele falava, eu quero tablet. Aí ela, filho, não tá na hora do tablet. E aí ele respeitava. Tu via que ele já, tá, beleza. Minha mãe falou, ok. E já assim, acho que uma semana já, ele já não tava mais lembrando do tablet e ele estava brincando com os brinquedos que estavam em cima da mesa. Então ela botava dinossauro, elefante, uns brinquedinhos assim, carrinho. E enquanto ela ia dando comida pra ele, ele ia brincando com os brinquedos. E você vê que quando ela falava um não pra ele, tipo, não, você tem que comer, você tem que continuar comendo. Eu estou falando que você tem. Tu vê que ele, tipo assim, relutava um pouco, mas ele, sabe, ele não esperneava. Então, gente, se uma criança, que é um ser tão pequeno, que não entende direito do mundo, ela já tem essa dependência, que você vê claramente que aquilo não é normal, imagina pra nós, seres humanos, que a gente usa o celular pra tudo. Tudo. Eu tô nessa fase de largar do celular já tem alguns anos. E vou falar pra vocês, nunca foi fácil. Eu não vou falar que hoje em dia eu não uso celular, eu uso bastante ainda, tá? Mas, sei lá, eu já tive épocas que eu usava 8 horas, 12 horas de telefone. Gente, 12 horas é metade de um dia. Então, assim, eu tô passando 12 horas da minha vida, todos os dias, num aparelho. Eu não tô vivendo. Eu não tô conversando com meus familiares, eu não tô conversando com os amigos, eu não tô gravando um vídeo, por exemplo, que eu gosto, eu não tô arrumando a casa. Eu tô passando 12 horas olhando pra uma tela pequena. Então, assim, não é normal. E aí eu comecei a me policiar e já tem alguns anos que eu venho tentando me policiar de, olha, não tá na hora, não é assim. Aí eu tentei até usar um aplicativo, que eu não vou lembrar aqui o nome, eu vou tirar um print dele, eu vou colocar aqui, tá? Porque ele é um aplicativo bom. Se você tá sentindo que você tá muito viciado, eu aconselho, mas eu aconselho você usar ele por um período determinado, porque tudo, como tudo na vida, quando você corta algo muito radicalmente, a gente sabe que depois você vai voltar aos seus hábitos normais. Então, assim, é mais pra você ver o quanto você está viciado naquilo ali. E eu baixei esse aplicativo, foi indicação de uns amigos. O aplicativo é muito bom. Toda vez que você vai, assim, ele coloca uma quantidade, você decide lá quantas vezes você quer entrar nas redes sociais, nos aplicativos que você determinar lá. Você coloca a quantidade de vezes e o tempo. Então, sei lá, eu comecei colocando, sei lá, 3 vezes no dia, 1 hora, já era muito, né? Então, assim, enquanto eu não concluía aquela uma vez de 1 hora, ele ficava lá rodando. E aí, acabou 1 hora, ele te avisava: olha, faltam mais 2 vezes pra você usar cada um de 1 hora. E aí, eu fui diminuindo o tempo. Então, sei lá, eu comecei a colocar 5 vezes por dia de 10 minutos. E aí, eu fui diminuindo. E eu fui vendo, gente, o quanto eu estava muito viciada no celular. Porque, assim, toda hora eu abria o aplicativo. E aí, chegou um momento que o aplicativo bloqueava. Tipo, você usou demais. E aí, eu ficava toda hora entrando. E aí, ele falava: seu tempo acabou. Se você quiser, você pode desbloquear. Mas você se sente mal, sabe? Ele é tão pá na tua cara que você meio se sente mal de você clicar no botão e continuar. Mas eu sei que na minha roda de amigos, alguns amigos relataram que mesmo assim eles continuavam clicando no botão e ficavam assistindo, né? Chegou um momento, gente, que eu já senti que eu já não tava mais mexendo no celular, não tava mais usando ele assim, né? Toda hora entrando, olhando. Eu falei, tá na hora de eu andar com as minhas próprias pernas. E eu voltei a ser viciada novamente. Só que depois disso, como eu já sabia do meu histórico anterior, já sabia como é que eu era, e agora como eu voltei a ser, né? Tipo assim, você é uma pessoa viciada, você descobre que você é viciado, porque tem um processo de você aceitar que você é um viciado, daí você aceita, e aí quando você volta a se viciar de novo, você já sabe que você era um viciado, então você precisa, né? Opa, eu já fui assim, então vamos tentar. E aí eu comecei a fazer exercícios na minha cabeça. Então, até hoje eu faço isso. Eu tava viciada tanto que eu tava no trabalho mexendo nas redes sociais. Tipo assim, eu tava numa reunião e eu mexendo numa rede social. E eu tô no meu momento de estágio. Eu falei, cara, eu quero ser contratada. Se Deus quiser, né? Se tiver vaga na minha área, eu quero ser contratada. Então, assim, eu não posso ficar dando bobeira por aí. E eu comecei a me policiar com isso. Então, assim, no trabalho, toda vez que eu pegava o celular, eu falava, não é hora. Aí eu largava o celular. E aí eu fui fazendo esse exercício, até que hoje eu só mexo no meu celular quando alguém manda mensagem. O meu noivo conversou comigo esses dias, que ele falou assim, Lê, eu acho que você devia tirar a notificação do seu celular. Aí eu falei, não devia. Ele devia, porque esse celular fica pitando toda hora e você pode se desconcentrar das coisas. Eu falei, não, eu não quero. Aí ele ficou debatendo comigo, por que você não quer?
Você precisa das notificações? Eu falei, olha só, se eu não tenho domínio do meu próprio corpo, de entender e olhar pro meu celular e falar, opa, notificação, mas não é o momento de olhar, eu não tá servindo de nada, gente. Porque eu vou fazer uma comparação aqui com comida, tá? Não sei se vai ser uma comparação assim que tem a ver, né? Vou tentar aqui, tá? Eu gosto do YouTube por causa disso, porque eu vou falando aqui e eu fico muito feliz. Mas aí vamos supor que você é uma pessoa que você é viciada em comer. Você come muito toda hora. Se você compra comida para dentro de casa e você enche o seu armário, a ideia é que você não compre, tá? No caso da comida realmente funciona. Se você não tem comida dentro de casa, provavelmente você vai comer menos, tá? Mas tem gente que mesmo assim não adianta, a pessoa vai lá embaixo no mercadinho, compra e sobe. A ideia é você não comprar comida, tá? Digamos que você tá tentando ali, você já tá com autocontrole, você falou assim, olha, eu estou conseguindo andar com as minhas próprias pernas. Se o Matheus, ele chega aqui em casa e ele compra um bando de biscoito e eu sei que eu sou viciada em comida e eu já decidi na minha cabeça de que eu vou me controlar, eu vou olhar para os biscoitos e eu vou falar, não é o momento. Eu não preciso disso agora. Eu acabei de comer um prato de comida. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa das notificações. Eu não sei se deu pra fazer um comparativo legal, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, eu preciso ter meu autocontrole de olhar as notificações e falar, não é o momento. O celular, ele fica pitando direto no meu trabalho. Eu tenho um relógio, então toda hora eu olho aqui, aí eu falo, sei lá, notificação da 99, notificação da Melios. Tipo, então, não preciso abrir o meu celular. Ele vai ficar ali. Eu não olhei, não vai me matar só olhar. Ah, olhei, é isso, entendeu? Agora, uma mensagem no WhatsApp, tá na hora de responder? Tá, não tá? Beleza, entendeu? É uma coisa urgente, não é? Então, assim, você tem que aprender a se controlar. E eu tenho feito isso com muitas coisas. Então, assim, eu sempre tentei seguir a linha de quando a pessoa fala, acorde de manhã e não mexa no seu celular. Eu nunca consegui fazer isso. Mas uma coisa que eu tenho me policiado é, mesmo que eu abra o meu celular, que eu desbloqueie ele, eu não vou entrar em rede social. Eu abro, olho mensagem, WhatsApp e tal, mas eu não abro TikTok, não abro Instagram, não abro nada, tá? Eu mesmo que eu abro o telefone para não fazer nada, mas eu não abro as redes sociais. E aí outra exercício que eu tenho feito é, todas as vezes que eu vou almoçar com meu noivo, eu não mexo em celular. E eu fico tentando policiar ele também, porque é uma forma de me policiar. Então, quando eu vejo que ele pegou o celular e tá, sei lá, no Instagram, eu fico tipo, pô, a gente tá almoçando, vamos bater um papo, né? Aí ele larga e aí a gente começa a conversar. Vamos supor que todas as refeições que a gente for fazer no dia, vamos dizer que a gente passe um sábado juntos, o sábado inteiro. Hoje ele foi pro jogo, né, de futebol, no Maracanã. Mas aí, supondo que a gente ficou hoje o dia todo junto. Todas as refeições que eu fizer com ele e ele ficar no celular, a gente não tem convívio, a gente não conversa dentro de casa, entendeu? E é isso que tá acontecendo com as pessoas. Você vai no restaurante, as pessoas não conversam, elas ficam no celular. E aí eu fico me policiando, porque, cara, se eu não me policiar, eu vou cair na rede lá e vou me lascar, entendeu? Vou ser pescada. Então, eu preciso me policiar. Então, assim, se você tá com essa dificuldade de você deixar o celular de lado, eu te aconselho duas coisas. A primeira, se você não sabe o quanto você é viciado, baixa esse aplicativo, que eu botei aqui o print dele, e você vai vendo o quanto você é viciado, porque primeiro você precisa descobrir o quanto você é viciado, tá? E aí depois disso, você para de usar isso aí, que isso aí é uma falsa ilusão, tá? Porque eu digo por mim mesma que eu voltei a usar muito e o pessoal do meu grupinho, eles continuam usando a mais do que eles programaram. Então, assim, não é legal, tá? E depois você sai dele e você começa a se policiar no seu dia a dia. Então, quando você estiver numa mesa de um restaurante, ou tomando café da manhã com a sua família, ou você tá tá limpando a casa, tá no seu trabalho, toda vez que você pegar o seu celular, você pense, é o momento? Não é o momento. Letícia, mas eu não lembro de me perguntar. Você precisa primeiro descobrir o quanto você é viciada. Depois que você descobrir que você é viciada, aí você consegue ter uma noção. Porque a princípio, se você não sabe, você vai falar assim, mas eu nunca lembro de não olhar o telefone, entendeu? Se você sabe que você é viciado, você sempre vai lembrar, você sempre vai sentir aquela culpa no peito. E tem diminuído muito, eu vou falar pra vocês que, por exemplo, hoje eu acho que se eu entrei no TikTok 2 vezes, porque é o meu maior vício, foi muito, e eu assisti, sei lá, por exemplo, eu entrei na segunda vez agora, à tarde, e eu assisti uma fofoca de uma menina que ela teve um problema lá com a família dela, o marido dela era uma pessoa ruim, a sogra dela também, entendeu?
E aí eu vi essa fofoca sair do TikTok. Então, assim, eu também me limito o tempo que eu fico. Tipo, assistir um fofocão, sei lá, eu fui, vi um vídeo, aí eu quero saber do restante, eu entro no perfil da pessoa, começo a ver. Aí eu viro pra mim e falo assim: ah, já tá bom, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Aí eu falei: eu tenho que gravar vídeo. Aí eu fui me arrumar pra poder gravar vídeo pra vocês, entendeu? Se vocês gostaram dessas diquinhas, eu fico muito feliz, porque a ideia aqui é sempre ajudar vocês a serem pessoas melhores. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que tenha ficado tudo claro e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de curtir, comentar e mandar pra alguém. E é isso. Um beijo e até mais.